Uma pergunta simples e direta. Ó, a relação que eu chamei de F, veja, eu posso chamar uma relação com uma letra que eu quiser, não é porque eu pus F que ela é uma função. Uma relação F que leva elementos dos números reais para os números reais, ou seja, domínios são os números reais, o conjunto dos reais, e o contradomínio também, definida por essa fórmula aqui, essa relação, f de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 10. Quer dizer o quê? Que para cada x que eu pegar do domínio, o resultado dessa conta tem que ser um correspondente presente no contradomínio. Certo? Beleza? Hã? Então, a pergunta é, essa relação é uma função? Sim ou não, por quê? Você vai dizer que sim ou que não? Que sim. A outra não foi, essa aí é. Bom, o fato é o seguinte. Beleza pura. Quase. Quase. Você fez uma ideia legal. Aqui eu tenho um fator que limita um pouco a... Limita é uma palavra errada aqui, mas assim, tem um fator aqui que chama muita atenção, que é o x que está dentro da raiz quadrada. Melhor ainda, tem um cálculo aqui, uma conta aqui dentro da raiz quadrada. Se eu estou falando de números reais, eu preciso lembrar que a raiz quadrada, falando de números reais, só existe se o radicando, se o que tiver aqui dentro for um número positivo ou zero, certo? Não existe nos números reais raiz quadrada de um número negativo. Eu pergunto para você, tem algum número do domínio, algum número real, que colocando no lugar do x, faz com que essa conta não possa ser calculada nos reais? Qual, por exemplo? 2, por exemplo. Se eu colocar 2 aqui elevado ao quadrado dá 4, menos 10 dá menos 6. Raiz quadrada de menos 6, eu vou achar aqui? Não vou achar. Então não é uma função por causa disso. Há elementos do domínio, quer dizer, tem números reais que eu ponho no lugar do x, que não encontram elementos no contradomínio. Tá legal? Então a resposta aqui é não é uma função. Não é uma função. Não é função. Pois... Ó, vamos aproveitar para usar um pouquinho da linguagem matemática. Existe x em R. Então, lá. Em vez de escrever ext, tem. Eu posso. G-U-G-O-L. Existe x, existe elemento. Pelo menos um elemento, né? Na verdade. Pertencente ao conjunto dos reais, eu estou mencionando na verdade o domínio, tá legal? Existe elemento nos reais, o domínio, tal que o f de x, só vou escrever aqui embaixo para... Por isso eu estava fazendo isso para cancelar as bolinhas dele. Olha lá. Lógico, né? Pelo menos uma coisa tem que ser, né? Tem x nos reais de tal forma que o f de x, o resultado da conta, não está nos reais, que é o contradomínio. Tá legal? Por exemplo, 2. Se você pegar o 2 no domínio, o resultado da conta não está no contradomínio. Bom, entre parênteses aqui, existem elementos do domínio, falando grosseiramente, que não encontram correspondentes no contradomínio. Ou que não tem imagem, exatamente. No contradomínio. Essa frase quer dizer isso, né? Você não precisava ter usado os símbolos matemáticos, mas já que você gosta tanto, eu pus. Então existem elementos do domínio que não encontram correspondentes no contradomínio. Para comprovar isso,
Vamos mostrar um exemplo. Você não pode falar assim, porque eu acho que não, né? Pode. Por exemplo, e veja, para mostrar que não é função, basta um exemplo. Porque um exemplo que fura, pronto, não é função. O contrário é mais complicado. Você mostrar que é uma função é mais delicado, porque você tem que mostrar quando se trata de infinitos elementos. Porque você tem que mostrar que é função para todos, que todos atendem às exigências de ser uma função. Então aqui, este aí, se x igual a 2, vírgula, f de 2 igual a raiz de 2 ao quadrado menos 10. Né? Se o x é 2, colocando 2 no lugar do x, isso aqui vai dar a raiz quadrada de menos 6, que não é um número real. O 2 é um número real, mas o resultado da conta não é um número real, portanto não está no contradomínio, portanto não é função. Ponto final. Beleza? Acabou. Aí eu faço uma pergunta peçonhenta para você. Qual é a mudança ou uma possível alteração que eu posso fazer no domínio para que isso se torne uma função? Bom, colocar domínios reais maiores do que 4 é suficiente. Se o x for 4, maiores ou iguais a 4 até, né? Se o x for 4, 4 ao quadrado 16 menos 10 dá positivo. Qualquer número maior do que 4 aqui para o x vai dar resultado positivo dentro da raiz. Né? Podia ser maior que 3,5 também, né? Também, na verdade, maior que a raiz quadrada de 10. Maior que ou igual a raiz quadrada de 10. Se o x for raiz quadrada de 10, quando elevar ao quadrado dá 10 menos 10, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Daí para frente, beleza. E se eu falasse para você, perguntasse assim, e se domínio fossem os valores reais de x, por exemplo, menores do que menos 4? Também dá? Sim. Sim, porque qualquer número negativo, quando elevado ao quadrado, fica positivo. Se você pegar o menos 8, quando elevar ao quadrado, dá 64. Menos 10 dá positivo, tira a raiz, dá para fazer. Não pode no intervalo entre, na verdade, entre menos raiz de 10 e a raiz de 10. Positivo. Por que eu estou pensando na raiz de 10? Isso, ó. No limite, quando isso aqui é igual a 0, se eu fosse resolver essa equação, que nem na tia da 8ª série, põe o menos 10 para lá, fica mais 10. E para achar o x, faz a raiz quadrada de 10, só que tem que pôr aquele coisa do mais menos, né? Tá certo? No limite. Aqui eu percebo que, se o x for raiz quadrada de 10, essa conta dá 0, então dá para fazer. E se o x for maior que a raiz quadrada de 10 também. Raiz quadrada de 10 é 3, blá blá blá. Por outro lado, pensando nos negativos, se o x for menos a raiz quadrada de 10 ou menor que isso, essa coisa também existe. Tá legal? Então, pergunta pessoal. A sexta questão da prova, deixa eu pausar aqui.